Olá, bom dia, meus caros amigos. Meu nome é Cláudio César, sou emissário do Movimento Benhor Brasil na cidade de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Eu trabalho com a supervisão e o apoio do Moreno Antônio Márcio Braga. Gente, é uma satisfação estar com vocês. Estamos aqui para falar da gota diária contra a idolatria. Durante meus 30 anos da minha vida, eu vivi uma vida intensa dentro do cristianismo, especificamente como evangélico numa denominação. E hoje eu vou passar alguns conceitos do porquê eu saí de lá e abracei o judaísmo, tá bom? Vem com a gente, gente. Gente, sempre fui uma pessoa que eu fui muito de ler muito. Então, falo para vocês, a Bíblia que eu tinha, do NT, chamado Novo Testamento, eu li mais de 18 vezes, de frente para trás, mais para frente, seja essa que diz que é João Ferreira de Almeida. E sempre tive umas pulgas atrás de orelha. E vou falar hoje para vocês umas pulgas que eu tive. Eram certas contradições. Ah, mas vou falar, mas o Marcos era de um jeito, o Lucas era de uma maneira, Mateus era de outra. A verdade é que nenhum desses autores eram legítimos, tá, gente? Legítimos. E vamos aqui abordar alguns textos, Há um tema sobre o Sermão da Montanha, a grande mentira que é. Por quê? Onde tem contradição, não é verdade. Nós sabemos que a verdade em hebraico é emet, que é a letra Aleph, uma letra na seção, men, a do meio, e tav, fim. Emet, letras que se sustentam e tem firmeza. Então, sheker, mentira, ela não se sustenta. Vamos fazer um vídeo rapidamente curto daqui a um dia para falar acerca disso daí. Mas vamos lá, gente. O Sermão da Montanha, a contradição façante. Vamos lá. Se você não buscar a verdade, você está enfadado a viver na mentira, a viver na ilusão, e depois tudo que você usou e aprendeu, você vai achar que era correto, e diante de um tribunal celestial, ele vai te provar que não era. Não adianta você ter medo do homem, medo de inferno, medo de destruição, medo de perder salvação. Isso daí são conceitos humanos, filosóficos, de pessoas interessadas em ter status. Vamos lá, continuando, gente. Onde foi o primeiro sermão do monte? Vocês podem dizer? Bom, vamos lá. Mateus assegura que foi no monte mesmo. Mas Lucas 6,17 diz que foi em lugar plano. Vamos lá, gente. Se esses ensinamentos são verdadeiros, onde tem contradição? Um diz que foi no monte, outro diz que foi em lugar plano. Onde tem contradição, se eu fosse um juiz, colocava os dois personagens presos. Porque é testemunha falsa. E falsa contra a Torá do Eterno. Descumprindo um mandamento. Não jurarás em falso. Então vamos lá. O Sermão do Monte da Montanha, Jesus teria dito: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Mateus 5:3. Aqui cabe uma observação, esse ensino não é original. Jesus, pois em Provérbios 29:23, lemos: o humilde de espírito será sustentado pela honra. Uma pessoa pobre ou humilde de espírito deve comportar-se como alguém que entende a sua dependência de Deus e que submete voluntariamente à sua vontade. Jesus não se encaixa nesse modelo, pois chegou até mesmo dizer que ninguém o convencia do pecado. João 8:46, para vocês verem, gente.
ninguém o convencia do pecado. Essas palavras que o Jó está sendo original, assim como essa contradição, tá, gente? Vamos lá. Jesus não se encaixa nesse modelo, pois chegou aqui mesmo, que falamos, dizer que ninguém o convencia de pecado. João 8,46. Isso é, que ele pensava ser alguém perfeito e sem nenhuma mácula ética ou moral diante de Deus ou dos homens. Ele era perfeito aos seus olhos, Eclesiastes 7,20. Porém, no juízo futuro, não existe um homem tão justo sobre a face da terra que sabe fazer o bem, se jamais pecar. Em Mateus 5,4, lemos, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mais uma vez, esse ensino também não é original de Jesus. Séculos antes, Isaías escrevia, eu vejo os seus caminhos, eu sararei, eu os guiarei, ele tornarei a dar consolação, a saber, aos pranteadores. Isaías 57,18. É notório que esta consolação aos que choram só é prometida àqueles que reconhecidamente são penitentes e buscam criar um caminho justo, e não qualquer um que pense de si mesmo como alguém superior ou mesmo sem pecados. Tá, gente? A consolação é para aquele, como nós lemos aqui, que está chorando e pranteando mesmo, não que se deve ser pecados. E o JC se considerou, tá, gente? Vamos analisar se é altruístas verdadeiramente. Fui 30 anos enganado. Isso me deu muito quando eu descobri a verdade. Porque há 30 anos, gente, 30 anos da minha vida, subindo morro, descendo morro, enfrentando até bandido, entrando em comunidades, gente, arriscando minha vida com armas já apontadas para mim, muitas das vezes. Isso, quando abrir os olhos e aprofundar, descobrir no judaísmo que tudo isso que o cristianismo pregou foi mentira, é uma lástima, dói dentro da alma. E saber que eu poderia ter perdido uma vida em uma comunidade e estava vivendo uma vida enganada. Gente. Acordem. Diz, Jesus chorou 5,7. Diz que Jesus chorou quando estava prestes a ser entregue e condenado, qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte. Foi ouvido quanto o que temia. Sabemos também, pelo NQ, que ele teria pedido para que fosse poupado daquela sua hora de provação de grande angústia, resultaria em sua condenação e morte. Lucas 22,4. Seu pedido não foi ouvido, suas orações ignorada, e nem mesmo foi consolado de seu choro. Acabou-se sendo condenado a uma pesada penalidade capital, segundo se pensa. Vamos lá, gente. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. É o que lemos em Mateus 5. Bem-aventurado esse ensino. Acredito que a maioria das pessoas sabe que não deriva-se do próprio Jesus. Cerca de 1000 anos antes do que se põe que Jesus quer vivido, escreveu o salmista, mas os mansos herdarão a terra e deleitarão a abundância de paz. Salmos 37,11. Então vemos que esse sermão não é dele. Esse sermão ele foi copiado e pegado do sublime grande rei Davi Hameler. Todos gostam de manter em mente a ideia ou noção de um Jesus pacífico, pacifista, mas sabendo que ele mesmo deu mostras de não ser exatamente assim, seja pela palavra, seja pelo exemplo. Nós precisamos, aqui, acredito, voltar aos aclaradores debates com os fariseus, onde Jesus generaliza e os rotula de cães. Lembrando que fariseus, gente, eram aquelas pessoas separadas para que mantivesse a verdade, a Torá e o judaísmo. Fariseus que tinham separados, porque existiam muitas facções em Israel, tá, gente? E eles mantinham a Torá, os ensinamentos que Deus deu no Monte Sinai. Então não se engane com falácia, gente. Eu dói dentro do meu coração ter vivido 30 anos dentro de uma falácia, usando essa Bíblia, a Bíblia chamada João Ferreira de Almeida, dói dentro da minha alma. E ver hoje pessoas ainda sendo enganadas dentro do caminho que eu estava. Gente, dói. Acordem, gente.
Então, eles rotulavam de cães, sepulcros caiados, hipócritas e tantos outros agressivos adjetivos. Gente, uma pessoa pacífica vai fazer esses adjetivos para pessoas que tinham uma base, uma estrutura que Deus deixou, desde o Monte Sinai. Por pouco precisaremos voltar no tema da invasão dos átomos do templo e da violência aplicada às pessoas que estavam tentando fazer cumprir o mandamento, conforme registrado em Deuteronômio 14. As pessoas vinham de longe para cumprir o mandamento do segundo dízimo. Os valores deveriam ser cambiados em moeda local para o eficaz cumprimento da lei. Deuteronômio 14, 24, 26. Jesus não se mostrava sempre como uma pessoa mansa, tranquila e pacífica, muito pelo contrário. Em síntese, a prática, mais uma vez, não se ajusta ao seu discurso. Mateus 5, 6. Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Muitos séculos antes, já lia-se a justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Deuteronômio 16, 20. Devarim em hebraico, tá, gente? Com um adendo importante, a Torá nos diz apenas que os que buscam a justiça serão satisfeitos, mas melhor ainda, os que seguem a justiça, posto que nada adianta ter fome de justiça e se esta mesma pessoa, alguém que não a segue. Então, gente, falar que tem fome de justiça, né, que quer correr atrás da justiça, mas não seguir, não praticar, ele não seguiu nada de justiça aqui. Se ele seguisse, ele fazia o que Hashem mandou no Monte Sinai, porque um judeu, ele tem que cumprir as ordens que Hashem deu no Monte Sinai, porque está escrito, um dos meus filhos, dentre vós, filho de uma mulher, dentre vós que vai se levantar como falso profeta para testar. E quem? Está aqui, Jesus. Vamos lá. Mas que a razão, além de não ser um ensino original de Jesus, a Torá tem o que ele propõe, afirmando que os que seguem a justiça é que serão satisfeitos, os que possuirão a herança, e não meramente aqueles que sentem justiçados. Vamos lá, gente. Mateus 5, 7. Cita as seguintes palavras: Jesus, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Pois bem, seria por acaso para ensino originalmente de Jesus? Mais uma vez a resposta é não. Não é isso, porque lemos em Salmo 18, 25, no texto hebraico: com o piedoso te mostrarás piedoso, com o homem íntegro te mostrarás íntegro. Na vida de Jesus e nos seus embates contra muitos da geração em que teria vivido, ele não parece ter demonstrado assim tanta misericórdia, pois, via de regra, condenava pessoas que não pensavam como ele, ou que não acreditavam nele. Por exemplo, os fariseus. Assim, era de esperar que o discurso encontrasse a prática, ele agisse diferente em relação àqueles mestres. Afinal, ele disse que o misericordioso alcança a misericórdia. E não é isso que vemos quando foi julgado e condenado. Gente, primeiro que fala, o primeiro ele tem que cumprir. Ele fala que tem que ser misericordioso. Ele não era misericordioso com os fariseus. Porque todo que contrariava a sua ideia, suas análises, a sua versão, de que a bronca, raiva, como falamos aqui, chamava de cão, sepulcro caiado, e etc, etc, etc. Gente, não se enfade a ser condenado por enganos e mentiras. Vamos lá. O discurso contrário aplicou-se tragicamente à sua vida. Em Mateus 5,8, Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Independentemente do que quis dizer aqui com verão a Deus, a ideia é que as pessoas que são limpas ou puras de coração terão aprovação divina. Bem, o Salmo 24 já tratava disso. 1000 anos antes de suas palavras, ali nós lemos: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem ficará no seu lugar santo, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e que não nega a sua alma à vaidade.
nem jura enganosamente. Subir ao monte santo significa estar na presença de Deus, ser aprovado por Ele. E isso só os que têm pureza de coração conseguem. Logo, o ensino não é original de Jesus, gente, tá? Não é, tá aqui. Tudo pegado dos Salmos de Davi Hamelin. Pois séculos antes já se pedia assim. Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mateus 12, 34. E que as pessoas más não podem dizer coisas boas. E quanto ele mesmo? Imagina, gente. Nós temos ensinamentos, gente, de não julgar as pessoas indevidamente. E ele mesmo proclamou, hein? Não julgueis para que seja julgado. Então ele julgava os fariseus. Ele julgava. Vamos lá, gente. Vamos lá. Em Mateus 15, 19, ele teria dito que o coração prossegue os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mas o que teria ele feito senão exatamente tais coisas? Ordenou de forma implícita a morte de seus oponentes, Lucas 19, 27. Adulterou a lei divina, sempre acrescentando a ela, com o famoso, eu porém vos digo... ele falava eu, ele não falava Deus mandou falar, Kadosh Baruhu, Deus de Abraão Avino, que deu a Torá no Monte Sinai mandou falar, ele falava eu vos digo, para que todos acreditassem nele, que ele estava acima da lei, acima de tudo, e era o Deus encarnado, que não é nada, conforme já vimos. Deus não se encarna em corpo, ele é indivisível, corpóreo, nunca nasceu, nunca morreu. Prestou testemunho não verdadeiro contra os fariseus, foi condenado por blasfêmia a se passar por Deus. Como podemos ver, uma pureza de coração entre as palavras e intenções. Ver isso de forma diferente é querer enganar a si mesmo. Em Mateus 5,9, Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Bem, ao lermos os Salmos 34, 14, verificamos também que tal ensino no original de Jesus. Ali diz, aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Quanto à promessa de sermos chamados filhos de Deus, nem isso que é novidade alguma. O profeta Oséias, cerca de 8 séculos antes, já escrevera, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se, e contar-se, e acontecerá que no lugar onde ele dizia, vós não sois meu povo, se ele dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Agora é importante notar que o comportamento Jesus aliava-se à ideia do pacifismo. Não nos parece a lembrarmos dos episódios em que ele demonstra furor. Ele é pacifista? O pacifista que está no templo de Hashem, onde as pessoas ficam cumprindo o mandamento explícito da Torá de Hashem e chicotear as pessoas. Gente, não se engane, que mansidão é essa? Pare, gente, não se engane, que mansidão é essa? Não nos parece, ao lembrar os episódios que ele demonstra furor chicotear pessoas no ato do tempo, ou então em seus rampantes de fúria e ira contra os que discordavam dele. Nos últimos dois últimos versos das chamadas bem-aventuranças, 10 e 11, Jesus diz que os que sofrem perseguição por causa da justiça, que na sua interpretação diz respeito aos que seriam perseguidos por seu nome, por crerem nele, receberiam como recompensa o reino dos céus. E por o que vimos aqui nesse capítulo, sério, é muito difícil pensar em um caminho assim, como ser um caminho de justiça. Ser justo não tem absolutamente nada a ver com a ideia de seguir ou crer alguém, seja quem for, menos ainda com a vida ou ensinos desse alguém no baque, no salinho, com a sua própria história. Gente, os ensinamentos desse personagem não se alinham com a sua própria história. Tá, gente? Dizer que é manso e pacífico, entrar no templo de Hashem, chicotear, bater aqueles que estavam fazendo a vontade de Kadosh Baruch Hu, como já falamos. Né?
e depois acusar. Vieram contra mim como salteador, espada, vara-paus. Quanta mentira. Esse sermão da montanha, como já lemos aqui na contradição, tanto de Mateus como Lucas. Mateus diz que foi na montanha, Lucas diz que foi em lugar plano. Gente, acordem. Hashem colocou o povo judeu como o povo transmissor da verdade de Hashem na terra. Como está escrito no livro do profeta Isaías, vós sois meus testemunhas. Gente, Hashem está falando de quem? O povo judeu, que teve a entrega da Torá no Monte Sinai. Não se engana. Meu nome é Cláudio César dos Santos. Temos aqui uma Peitinoa, uma comunidade para seguirmos o caminho da Torá, das suas mitzvot, com as 7 leis noéticas, que também não é uma novidade, tá, gente? As 7 leis noéticas é um pacto que a Hashem fez com Noé, dada a Noé. Esse pacto, ele não foi anulado no Monte Sinai, foi reafirmado e fortificado. Gente, está conosco, vem, não perca essa oportunidade. Tchau, tudo de bom. Pode nos procurar nos Instagram, nos grupos, ver se está conosco. Tem uma comunidade física, gente, para vocês sentir o quanto é bom estar ligado fisicamente. Não é virtual não, gente, é física. Vem ficar conosco, Machia já, tudo de bom.